Livro de Salmos, Salmos de número 123, vai nos falar assim: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, ó Senhor. Tenha piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezos. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém, querido? Aleluia. Este é um salmo que é uma oração do crente desprezado. Olha que interessante isso. E quantas vezes nós, servos do Senhor, somos desprezados, somos ridicularizados. Pessoas se sentem no direito de menosprezar a nossa fé, de fazer chacota, fazer piadas com a nossa fé, com a nossa esperança. Então, querido, essa é a minha oração, a sua oração. De repente você tem sido desprezado em algumas situações, em algumas atitudes que pessoas têm tomado com a sua vida, e isso tem entristecido o seu coração. O Salmo 123 é um clamor sincero pelo auxílio de Deus em tempo de angústia. De repente, nessa manhã, querido, eu não posso estar com você 24 horas, eu não posso conviver com você diariamente, nem consigo fazer isso com as ovelhas, a qual Deus tem me honrado de ser pastor sobre elas, porque não consigo 24 horas estar com ela diante dos meus olhos e nem estar diante dos olhos dela. E de repente você tem passado por situações, por angústias, por perseguições, calúnias, e não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que está para poder fazer, e está angustiado, está passando por um processo que só você e Deus sabe. Então o salmista, ele inicia o salmo dizendo: para ti que habitas no céu, levanto os meus olhos. O interessante aqui é que o salmista, ele está buscando auxílio naquele que pode auxiliá-lo, naquele que pode fazer alguma coisa no tempo da angústia, naquele a qual o prometeu, sim, dias difíceis, mas que estaria com ele. E o que nós aprendemos essa manhã, amado, é que o salmista nos conduz a quem ele confia e a quem ele busca amparo, a quem ele busca, irmã Malúcia, apoio. E eu vejo, querido, e eu tenho reparado, e como eu, muitos têm reparado, a igreja do Senhor,
A igreja que usa o sinônimo de noiva, mas que na hora da angústia mostra que a sua confiança está no seu salário, a sua confiança está na sua saúde, a sua confiança está no patrão, na patroa, na empresa a qual trabalha, e faz dessas coisas a sua confiança, e mostrando literalmente que a confiança dela são nas coisas seculares e não naquela que um dia ela abriu os lábios para dizer que confia de todo o coração, de todo entendimento. Então nós vemos aqui a mudança singular para o plural. A mudança agora não era uma aflição só de uma pessoa, mas amplia para a nação. E então, aleluias, a solicitação em nível nacional é feito através deste louvor, querido. E então ele inicia, os olhos dele estão naquele que está e habita nos céus. No Salmo 121 ele diz, olha, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Ele diz, não, o meu socorro vem daquele que assenta e que habita no céu dos céus. O seu socorro, aonde você tem procurado socorro, aonde você tem procurado auxílio, em quem você tem confiado, em quem você tem acreditado. Os olhos da fé e da esperança sempre devem estar, querido, elevados a Deus. Rabadará, shurikalavá, surikalamanaya. O supremo governante do universo, que tem todo o poder nas suas mãos. Tira os seus olhos do problema, tira os seus olhos daquilo que não tem te ajudado e começa ou volte a olhar para aquele que está sentado no céu dos céus. Volte a confiar, sim, volte a acreditar. Reconheça o seu estado que errou e volte a praticar a verdadeira e o verdadeiro evangelho e palavra do Senhor Jesus Cristo. Sim, ele começa o salmo dizendo, para ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Aí o verso 2 ele diz, olha, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Naquela época, o servo de uma casa, ele ficava próximo, mas mantendo uma distância do seu senhor. E eles não ficavam olhando nos olhos do Senhor, eles ficavam olhando para o movimento da mão. O gesto que eles faziam eram gestos de comando, e aquele servo entendia qual era o comando. Então o salmista ele está dizendo, eu estou com meus olhos fintos em tuas mãos, como um servo com seu senhor ou com a sua senhora, como servo doméstico, procuram o mestre com o fim de obter apoio, amado.
Assim o cristão, assim eu e você, assim nós cristãos, dependentes de Deus para auxílio físico e sustento espiritual, precisamos, querido, ter atenção, temos atenção no nosso Deus, precisamos estar com os nossos olhos fintos e nada pode nos tirar a atenção. Quando eu falo de olhos fintos, eu lembro de uma cena que porventura pode ter vindo em seu pensamento, quando o mar está revolto, quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro tem o desejo de ir até ele, e a Bíblia diz que pintando Pedro os olhos nele, ele começou a andar sobre as águas. Sim, amado, mas quando Pedro tirou os olhos do seu Senhor e passou a colocar os olhos na situação, ele começou a afundar. Sabe por que você tem afundado? Sabe por que os seus relacionamentos estão indo de mal a pior? É porque você tem tirado os seus olhos daquele que é o autor da vida. Você tem deturpado a sua fé, você tem, querido, andado cambaleando com a fé, mas nessa manhã Deus me traz aqui, ei, volta a pintar os olhos do seu Senhor, assim como um servo pinta os olhos da mão do seu Senhor, esperando socorro, esperando apoio. Ei, o Senhor quer te apoiar, o Senhor quer te socorrer. Quando Pedro afunda, as mãos do Senhor se estendem, e quando ele olha para a mão do seu Senhor, ele começa a sair do atoleiro, ele começa a sair do naufrágio e começa novamente a andar sobre as águas. Ei, repare a mão do seu Senhor nessa manhã, ela está se movendo ao teu encontro, ela está movendo ao encontro do seu esposo, do seu filho, do seu comércio, da sua vida, do seu ministério. Ele está movendo nessa manhã. Se você tirar os olhos da situação e olhar para aquele que assenta acima dos céus, você vai ver a bondosa mão dele indo ao seu encontro. Sinta o que eu estou sentindo, receba o que eu estou recebendo nessa manhã. Sinta a mão de Deus indo ao teu encontro, segura nela. Sim, amado, sim, como um servo doméstico, procuram o mestre com o fim de obter apoio. Se você tem procurado assim, como um cristão que depende, querido, de Deus para o auxílio físico e espiritual, a mão dele começa a se mover em direção à sua vida nessa manhã. Creia nisso, creia nisso. Quando o servo é injustiçado ou sofre dano, procura seu mestre para protegê-lo. Sabe qual é o grande mal desses dias da igreja do Senhor? É que ela está sendo injustiçada, ela está sofrendo. Será que Deus não está vendo? Tá. Será que Deus não quer fazer nada? Quer. Mas mesmo ela sofrendo, mesmo ela sendo injustiçada, ela procura qualquer coisa de menos o seu Senhor. Essa é a verdade, amado. De repente a mim isso é verdade. Apoiamos em coisas, apoiamos em palavras de ímpios. Acreditamos mais naquele que está fora da igreja do que nos irmãos da igreja. Acreditamos mais em pessoas do que na palavra de Deus. Seguimos conselho mais de seres humanos do que o conselho de Deus, mesmo sendo injustiçados e sofrendo como temos sofrido. A verdade é essa, que a noiva não quer o auxílio do noivo, porque o auxílio do noivo não pode ser com bagagens mundanas que queremos carregar.
porque o noivo é puro, é santo. O noivo, ele requer da noiva uma pureza, uma santidade, uma mudança de vida, uma transformação. E que muitos, querido, não querem. Por isso vive uma vida injustiçada e sofrendo. E sabe quem pode recorrer, mas não quer recorrer ao seu Senhor. Mas este servo aqui, o salmista com a nação, está recorrendo àquele que tem o verdadeiro auxílio para a nossa vida. Se você tem sido injustiçado, querido, se você tem sofrido dano, pensa bem quais são os conselhos que você tem seguido. Pensa bem em quem você tem apoiado. Pensa bem, querido, pensa bem. Procura verdadeiramente o seu mestre para te proteger nessa manhã. Para de procurar as coisas. Para de procurar pessoas que, ao contrário, de vez de te ajudar, tem piorado a situação, porque você tem confiado mais e Deus tem permitido você se decepcionar, e nem assim você tem aprendido que precisa procurar se proteger através do mestre. Sim, do mestre. É como filhos nossos, querido, que apoiam mais nos coleguinhas. Às vezes os colegas sabem mais da vida do nosso filho do que nós, porque eles preferem ouvir aquilo que massageia o ego dele do que falar com os pais, porque falar com o pai, ele pode ter uma repreensão, ele pode ter uma correção, como ele pode ter um afago. Porque o pai não quer que o filho não passe a mão no erro do filho. Por isso é mais fácil ele procurar os coleguinhas, porque os coleguinhas vão apoiar o erro deles. Ou os acertos. Quem sabe você não está assim? Quem sabe, querido? Assim nós como filhos deveria buscar a mão do Senhor para livrarmos. Ainda que essa mão vai ser pesada sobre nós. Ainda que essa mão venha ser dura. Mas é um duro que vai, no momento, nos afligir. Mas depois vamos crescer com essa aflição. A quem você tem procurado apoio? E o verso 3 ele diz assim, olha, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assas, fartos de desprezo. Você está farto de tanta coisa, você está farto de tantas situações, de tantos problemas, mas continua tomando as mesmas decisões erradas. Continua acreditando nas mesmas coisas erradas que não têm ajudado você em nada. Sim. Sim. Ajudado em nada, querido. Pensa aí bem o que você tem feito. Vê se você não está fazendo a mesma coisa errada de sempre. E aí nada tem resolvido. Sim. Aleluia. O salmista aqui, ele está dizendo, pedindo por piedade. Eu sei que você tem pedido. Sei que você tem clamado. Mas continuando fazendo as coisas erradas da mesma forma, buscando apoio, auxílio, em pessoas que não proferem nem sua fé.
em pessoas que não se deixam ser pastoreadas, em pessoas que não se submetem a autoridades constituídas por Deus. E aí por isso as coisas têm ido de mal a pior, não têm mudado. E o salmista, olhando para ele, aguardando o suprimento para a sua necessidade diária, olhando para ele, amado, olhando para ele. Eu tenho bons amigos, pastores, tenho bons amigos, ovelhas, filhos, mas em muitas das situações, por mais que eles queiram, eu estou só, querido, com meu Senhor. Porque em muitas delas, nenhum deles estiveram presentes comigo, não porque são más pessoas, não. É porque Deus sempre me fez confiar, primeiramente, exclusivamente, em todo o auxílio dele. Tem coisas que filhos na fé, ovelhas, parentes, líderes, nem imagina que eu passo, já passei, estou passando. Mas em todas elas, eu tenho esperado o agir de Deus. E tenho procurado não culpar e não me apoiar em coisas que só Deus pode fazer em outro ser humano, principalmente com pessoas que não proferem a mesma fé e não creem no mesmo Deus que eu creio. Então ele está dizendo, olha, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. De que você tem se fartado, querido? Qual situação que você tem dito, Senhor, já não aguento mais? Então para de cometer os mesmos erros e confiar somente na pessoa certa, o seu Deus, como servo que observava a mão do seu Senhor. E aí, o verso 4 ele diz assim, a nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eis que estou farto. Olha o que ele diz. Eis que estou sobremodo farto. Qual tem sido o seu fardo, querido? Mas será que você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Será que verdadeiramente, querido, o seu auxílio tem sido o Senhor? Ou você tem parado para ouvir pessoas que nem aceitaram o seu Deus, buscado apoio em coisas que não é o teu Deus? E o salmista, ele começa dizendo, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Para quem e em que você tem colocado os seus olhos e apoiado as suas mãos? Estar livre de aflições e ter uma vida, amado, de facilidade e conforto. Aleluias.
não são, querido, o solo no qual o caráter se desenvolve. Seu caráter desenvolve quando você se deixa ser tocado pelo Senhor. Seu caráter desenvolve quando você diz para o Senhor quem você é. Seu caráter desenvolve não quando você luta pedindo para ser abençoado por Deus. Lembra da história de Jacó? Passou a noite toda desgastando-se, lutando porque só queria a bênção. Mas quando ele entendeu que precisava, antes da bênção, ter um caráter mudado. O princípio das bênçãos de Deus é a mudança de caráter. Esse é o conforto, esse é o solo firme para as prosperidades de Deus chegar na nossa vida. Então, devemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus pelas mãos da aflição que lança o orgulho humano no pó. É as aflições, querido, que te aproxima de Deus. Ou você acha que Jacó foi orar porque ele achava Deus lindo e maravilhoso? Não. A aflição da sentença que o irmão tinha declarado a ele há anos atrás, que quando o visse, iria matá-lo. A aflição que Jacó passou, porque seu irmão estava vindo ao encontrar com ele e temendo a morte, aflito, porque o irmão estava querendo vê-lo e ele era muito fresco na memória dele. O que o irmão havia prometido, sim. A aflição faz ele passar a noite toda lutando com o homem e falando: me abençoa. Ele sabia quem era aquele homem, em saber quem é Deus, que ele não muda a sua história. Muda a sua história quando você entende essa aflição que está passando e fala: meu nome é Jacó. E eu preciso, sim, ser tocado, ainda que eu saia daqui manquejando, ainda que eu saia daqui com algo tirado de mim, mas eu preciso aprender com essa aflição. Eu preciso ser grato a Deus pela mão aflita, pela mão da aflição que Ele lança sobre mim, porque o meu orgulho precisa ir para o pó. O meu caráter precisa passar por uma forja no fogo. Sim. E será que você tem aprendido com essa aflição? Será que você tem aprendido aonde você deve direcionar os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos e os seus lábios? E o salmista nos ensina isso, que devemos ser gratos a Deus pela mão da aflição que lança o orgulho humano no pó. Precisamos, querido, ser gratos. Que aflição você tem enfrentado? Que luta você tem travado? Será que não é Deus usando isso tudo para mudar o seu caráter de esposo, de filho, de mãe, de esposa, de patrão, de patroa, de empregado, de servo,
de pastor, de presbítero, de diácono, de obreiros da casa do Senhor, e você até agora não atinou para mudança? Sim, amado. Precisamos ver para onde os nossos olhos, as nossas atitudes e as nossas escolhas têm nos levado. Pense nisso nessa manhã. Deus quer te socorrer nessa angústia. Deus quer tirar, querido, essa limitação, essa zombaria, essa humilhação, mas da forma que você se encontra, em quem você tem se apoiado, não vai resolver nada, ao contrário, vai de mal a pior. Então muda isso. Atravessa o Val de Jaboque, esteja a sós com Deus agora. Nesse momento, querido, quero convidar a sua vida a estar sós com Deus agora. A estar sós com o Senhor. A estar sós com o Senhor. Escute isso, amado. Esteja sós com o Senhor. Esteja sós com o seu Deus. Feche teus olhos, você que pode. Fique em silêncio por um instante, você que pode, que não pode fechar os olhos. Escute esse louvor, Ele falando contigo. Ele só quer que você volte a acreditar e a confiar exclusivamente nele. Para de confiar nas coisas, no seu salário, na empresa a qual você trabalha, na sua conta bancária. E confia no Senhor, escute. Ele quer que você olhe para Ele nessa manhã, Ele quer isso. Abra o seu coração, amado. Aleluias. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Aleluias. Olha aí. Seja tocado por essas mãos. Reconheça o teu erro. Jacó, ao falar o nome, ele está reconhecendo o estado miserável que ele vivia. Oh Deus, sim. Sim, amado, sim. Sim. Reconheça o teu estado de flagelo, reconheça que você tem se apoiado em coisas que não deveria, sim, em pessoas que estão ausentes do Senhor. Largue essas mazelas. Sim, querido. Aleluias. Aleluias. Sim, querido. Ele quer estar do seu lado para te guiar. Olha aí. Olha aí, amado. Creia nisso. Aleluias.
Aleluias. Eu contigo pisarei. Amém, querido, ao seu lado, para te guiar na batalha. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Esteja com Ele também, de verdade. Não deixa Ele. Aleluias. Querido, eu quero orar por você agora. Eu não sei em quem você tem apoiado, eu não sei em que você tem acreditado. Mas dessa manhã, o Senhor tocou no seu coração, na sua vida, e você precisa voltar os seus olhos para Ele. Rabadará, xarabadá, calabá, sim, Deus. Sim, Ele te viu, minha amada, meu amado. Quando você disse, Senhor, já não estou aguentando mais. Sim, Ele sabe. Mas Ele está esperando uma atitude sua, verdadeira nesse dia. Está esperando uma atitude sua, minha amada, meu amado, de entregar-se a Ele de verdade, confiar nele de verdade. Sim. Então abre o teu coração nessa manhã, chora. Sim. Deixa essa lágrima que está querendo sair, sim. Para você ver que Ele está aí do seu lado. É verdade, meu querido. Raban, Turicandaraço, Riquente, Acalavaço, Niminicandaraço. Ramantubede, Xente, Acalando, Xete, Quente, Acalavanto, Rimidequendecaço. Ria, Sobedera, Quente, Acanto, Bede, Calavando, Xete, Quemene, Quente, Oconte, que andarás. Ramanduri bede calabasheremanaia. Tô a tempo e a ponto de explodir. Rabassorequente a calavaço. Tu dissestes assim, rabandará, calabá. Mas o Senhor teu Deus, Ele ouviu a tua súplica. Sim. Estou a tempo de explodir. Já não estou aguentando mais. De repente, querida, essa tem sido a sua oração, como a minha, a nossa oração. E o Senhor está dizendo, preciso de uma atitude sua, de voltar a confiar em mim, de corpo, alma e espírito. Sim, só isso que eu preciso, só isso que eu necessito, para que seus dias voltem a ser diferenciados como outra hora era, junto comigo. Senhor Deus, olha aí, Senhor, como você encontra essa pessoa, esse amado, essa amada sua. Meu Deus, eu sei que os olhos delas vacilaram, os pés delas se apressaram a se apoiar em coisas que não foi ordenada pelo Senhor, a confiar em pessoas, a confiar, ó Deus, em empresas, em carros, em cavalos. Mas nessa manhã, o salmista
nos ensina a confiar somente no Senhor e de fazer do Senhor o nosso braço forte. Senhor, visita esses lares agora. Visita este homem, este rapaz, essa moça, esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, essa menina, essa mulher, este homem, Senhor, este pai, essa mãe, este ancião, esta anciã. Sim, Deus, entra com as suas mãos fortes e poderosas. Faça com que, Deus, o teu nome seja engrandecido em todo o tempo, Senhor. Meu Deus, eu confio em Ti, Pai, e meus olhos estarão sempre em Ti. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe, ó Pai, tudo que está guardado aqui, Deus, e que temos despejado só no Senhor, porque se abrirmos os nossos lábios, vamos ferir, vamos, ó Pai querido, ó Pai amado, ofender. Então, Deus, eu lanço sobre Ti agora todos esses fardos, ó Deus, agora. Lança, querido, o seu fardo nele. Lança agora, lança, e você vai ver a mão do Senhor querendo te tirar, quer te tirar deste lamaçal. Deus, visita, Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, todos aqueles que estão enfermos nessa manhã, e que a cura, Pai, seja instantânea para nome e honra do Teu eterno nome, Deus. Abençoa cada família agora que vai assistir, que está assistindo nessa manhã, Deus. Eu abençoo Teus filhos com toda sorte de bênção, meu Pai. Eu abençoo o lar da Marluce, eu abençoo o lar da Elisângela, eu abençoo o lar da Elizabeth Rodrigues, eu abençoo a vida da Érica, Senhor, minha esposa, seu coração, seus sentimentos. Que o Senhor faça prósperos os caminhos da tua filha, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Senhor. Meu Deus querido, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada família agora que assiste, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você diz amém, querido. Glória a Deus. Aleluias, amados. Eu venho mais uma vez pedir a você que pode nos ajudar. Como eu disse, graças a Deus, a nossa arrecadação tem conseguido arcar com as despesas mensais, mas está muito fora da nossa realidade. Nós adquirirmos o imóvel, a não ser com a bondosa bênção, misericórdia e milagre do Senhor, e eu creio em milagres. Eu acredito que você é um milagre que Deus tem enviado para nos ajudar. Então você que se sentiu tocado, você que ama ajudar a obra de Deus, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Faça sua doação, nos ajude, querido, a propagarmos a palavra do Senhor. Também, amado, eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 19 horas, culto de missões. Nosso culto ao domingo começa às 19 horas. Temos culto só aos domingos. Então vem estar conosco. Eu creio que você vai se sentir segura com o afastamento social que estamos tendo ali, tá? Seguindo as normas. Traga sua máscara, não esqueça não. Nós não temos uma ali para te oferecer, então é de uso pessoal. Traga sua garrafinha d'água. Amém? Faça sua higiene.
das mãos quando chegar. Se você quiser trazer o seu vidrinho, né, pessoal de álcool, também pode fazer. Se quiser usar luva, use luva. Mas não fique em casa não, querido. Venha cultuar. Lembra de uma coisa, que tem situações que Deus vai dizer, olha, seja curado. Tem situação que Jesus vai dizer, apresenta-se no templo ao sacerdote. Na medida que você vai andando, é que a cura vai se manifestando. Então pensa nisso. Acredite nisso. Quem sabe, se a sua cura não chegou, porque você não está dando ouvido à palavra que diz, caminha para minha casa, a cura chega. Então, pense nisso, querido. Vem estar conosco. Amém? Amados, como eu falei no início, tá? Nós estamos aí com algumas obras aqui na minha residência, onde é feita a live. E nós estamos sem condição de estarmos fazendo a live, né? Com pedreiros aqui durante a semana. Então a gente está tentando ver um outro local. Assim que conseguirmos, nós vamos estar. Então essa semana eu creio que nós teremos live só aos sábados, tá? Por enquanto eu vou fazer de tudo para a gente ter pelo menos um sábado dessa live. Então comunique os irmãos, tá certo? Para mim, eu vou colocar uma notificação lá novamente, justificando a terça, a quinta, e ore para que esse lugar surja, para a gente não poder perder esse café com pão que tem alcançado muitas vidas através da sua fé compartilhando. Você que quer ser meu amigo nas redes sociais, no Facebook Leonardo Malaquias, no Instagram Leonardo Malaquias Tavares e no canal do YouTube, onde amanhã essa live vai estar disponível para você. Nós temos uma página, um canal no YouTube, Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Corre lá, querido, se inscreva, senta o dedo no like. O like é aquele joinha que fica lá. Eu vejo muitas pessoas visualizando, né, assistindo, mas não dá um joinha. Dá um joinha, tá? Para registrar a sua passada lá, tá certo? Nos ajude aí. Nós paramos, irmãos, estagnamos em 84 pessoas, precisamos atingir, falta 16 pessoas para 100. Peço aos amigos que inscreva no canal, é só ativar lá e ir lá. Você tem que ter uma conta no YouTube, né? Aí você clica lá, inscrever-se no canal, tá pronto, tá feito, tá? Então, nos ajude aí a divulgarmos a palavra do Senhor. No mais, tenha um domingo abençoado. Você que não gosta de escola dominical, aprenda a gostar, querido. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Primeiro seminário de um crente é a escola bíblica dominical. Amanhã aqui às 9 horas da manhã eu te aguardo, tá bom? E às 19 para o culto de missões, tá? Vem estar conosco no culto missionário, ouvir uma palavra abençoada, poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Que Deus venha te abençoar, venha abençoar sua família. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao encontro de você nessa manhã, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, vou ficando por aqui. Um beijo do gordo. Amanhã eu quero te dar um abraço no culto de missões. Amém? Traga a sua oferta, traga a sua primícia e vamos ser abençoados. Live, café com pão, nasceu no coração de Deus para abençoar a ti e a tua casa. Beijo do gordo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.